Opa, Shalom, meus irmãos, como vocês estão? Eu espero que bem, na graça do nosso Senhor Yahushua Hamashi e do nosso Pai Yahweh. Bem, irmãos, o vídeo de hoje é para falar sobre um tema muito importante no nosso dia a dia, como todos os outros que eu tenho abordado aqui no canal, mas é um tema que vai um pouco além da questão intelectual, vai mais para a questão prática, que é sobre a importância de ter o caráter forjado no campo de batalha. Por que eu tô falando isso? Porque não é segredo não é segredo que hoje em dia a palavra caráter, ela tem se tornado quase um espantalho, quase um recurso, uma tentativa de fugir da responsabilidade ou da culpa dos próprios erros, dos próprios pecados, porque nós vemos muitos comentários hoje em dia, principalmente em redes sociais, ainda mais nessa era em que o caráter ele não é uma questão metafísica, não é uma questão, não tem uma base estruturada. Na verdade, cada um interpreta caráter de alguma maneira, e eu vou até falar sobre isso ao longo do vídeo, mas com base nisso, a gente vê que as pessoas acabam cobrando uma coisa que nem elas sabem o que estão cobrando. E por que eu digo isso? Porque muitas pessoas, elas contam virtudes, elas querem comprar virtude, usar da virtude como uma moeda de troca. E o próprio Messias, ele vai ser contra isso, como está escrito. Só um momentinho, irmão. Como está escrito aqui no capítulo 6 de Matitiahu. Deixem eu só abrir aqui, meus irmãos, para vocês entenderem exatamente o que eu estou dizendo. Ó, abriu exatamente no capítulo onde eu queria. Aqui, ó. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. E quando deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados aos homens. Em verdade vos digo que já receberam a tua recompensa. Porém, quando tu deres esmola, ignore o que a tua mão esquerda diz, e o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto diante do Pai, e assim você receba a sua recompensa. Então, irmãos, vamos lá. Então, irmãos, podemos perceber aqui que Yahushua, ele não negocia a virtude como uma moeda de troca, e sim como uma questão do nosso próprio ser. O nosso caráter e a nossa virtude tem que ser fruto de um coração transformado, não uma moeda de troca social em que a pessoa bate o olho e você fala: aquela pessoa tem um bom caráter, vai ganhar, vai ganhar um créditozinho comigo. Não é isso não, gente. Jamais pode ser isso. E eu falo muito isso, e vocês vão identificar muito isso. Quantas pessoas por aí vocês já não ouviram dizer: tal pessoa é promíscua, é fornicadora, usa droga, bebe até, enche a lata de cachaça e não sei o que, blá blá blá. Mas no dia a dia ela é uma boa pessoa, ela trata os outros com amor, ela trata os outros com carinho, ela é uma boa mãe, é uma boa filha, apesar de que isso não é um bom marido, um bom pai, é uma boa pessoa no geral, mas isso não faz muito sentido, porque como que uma pessoa que tem uma vida destrutiva vai ensinar alguma coisa boa para alguém, principalmente para os filhos e para quem está ao redor? Então, entendem que essa questão do caráter nos dias de hoje não é mais como antigamente, porque quando você fala de caráter, as pessoas elas cometem um erro muito importante. O que significa caráter? Primeiramente, caráter não é uma coisa fixa. Já começa por aí. Caráter, ela é um conceito muito influenciado pelo contexto e cultura em que a pessoa vive. Se você perguntar para uma pessoa o que é caráter hoje e comparar com uma pessoa, comparar com uma pessoa de 30, 20, 30, 40, até 50 anos atrás, você vai ouvir que é uma concepção completamente diferente. Então, como é que uma pessoa pode cobrar caráter de alguém se ela nem tem, se a própria concepção mudou com o passar do tempo? Infelizmente, para pior. Então, meus irmãos, tome muito cuidado na hora de falar de caráter. Primeiro, tenham certeza que o caráter de vocês está sendo forjado no campo de batalha e não no campo das ideias apenas.
Por quê? Porque é muito fácil você falar de virtude quando você está dentro de um quarto, quando você está dentro de uma cama, está sentado na cadeira, estudando apenas focando em teoria. Como grande parte dos sociólogos e grandes fundadores da nossa sociedade, do pensamento coletivo, do pensamento político, do pensamento da cultura social da nossa sociedade, eram pessoas basicamente elitistas, eram a elite, o que nós chamamos de elite, pessoas que ficam sentadas no seu arzinho condicionado, pessoas que se houvesse uma revolução social não iam sofrer com nada, ou seja, são pessoas que não iam para o campo de batalha assim como nós, o povo humilde, trabalhador, e que é fruto, muitas vezes, e vítimas desse sistema. Então, quando vocês forem falar de caráter, ou estiverem tendo seu caráter forjado pelo Criador, lembre-se, nós somos Daniel numa gigantesca Babilônia. O mundo hoje é uma grande Babilônia que Daniel e muitos outros crentes tiveram que enfrentar ao longo do tempo para que o seu caráter fosse formado e forjado na verdade. E esse caráter só é transformado através do Ruach HaKodesh, ou o espírito do separado. Sem o espírito não há mudança de comportamento, não há mudança de mente, não há mudança de coração. O coração é a fonte do nosso pensamento, é a fonte das nossas ações e das nossas intenções. Nenhuma ação que nós fazemos é fruto do acaso, é fruto do eu fiz, mas eu não tive intenção de fazer aquilo. Não, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que todas as ações que você fala, desde as palavras que estão saindo da minha boca agora, até o que eu vou fazer após terminar essa gravação e fazer no meu dia a dia, é fruto do meu coração. Então, se eu fizer alguma coisa que prejudica o meu próximo, eu não posso dizer que sou inocente. Mas eu não tive intenção. Mas, tudo bem, você... Assim como, por exemplo, uma pessoa pode não ter intenção de causar um mal a outra, mas mesmo assim causou. É a mesma coisa que você comer uma comida extremamente gordurosa e dizer, eu não tive intenção de engordar. Mas você vai engordar. Por quê? Porque a comida que você está comendo tem aquele propósito. Independente se você quer que ela faça isso no seu corpo ou não. Tá entendendo? É uma questão ontológica, ou seja, é uma questão que não muda, independente da nossa vontade, do nosso ser, do nosso desejo. E no nosso dia a dia, a gente precisa muitas vezes tomar umas certas pancadas no dia a dia para aprender a ficarmos mais fortes, aprender a termos paciência, temperança, equilíbrio, força de vontade. Porque vamos conviver em ambientes que pessoas vão nos cutucar, vão fazer a gente querer perder a paciência, vão testar, vão prestar atenção nas nossas palavras. As nossas ações têm que estar condizentes com o que nós acreditamos. Se nós queremos que temos que ser integrais de acordo com a palavra, nós temos que tomar cuidado para que essa integridade não seja consumida pelo relativismo no nosso ambiente. O nosso relativismo cultural, um ambiente que não é tão propício a um fortalecimento do nosso caráter, no sentido de, naquele lugar você realmente vai aprender a ter o seu caráter vai crescer lá, vai ganhar. Não, nesse tipo de ambiente o seu caráter tem que servir como uma armadura, tem que servir como uma blindagem, tem que ser intransponível, para que assim o testemunho da palavra não seja quebrado. E é isso, meus irmãos, eu espero que vocês gostem do vídeo, deixem o like, compartilhem o vídeo. Agradeço novamente por tudo que vocês têm feito por mim. Não está sendo fácil para a vida de ninguém, ainda mais nesse país que é um enxofre de idolatria, é um enxofre de imoralidade, é um poço de tudo que há de ruim, de nojento nesse mundo. Mas não achem que o Brasil é o pior não, tá? A Europa tá indo pra cucuia também. A Europa... Na verdade, eu nem sei a dizer a vocês se há algum lugar nesse mundo que podemos proliferar sem que haja pecado ao nosso redor. Mas a esperança virá no dia em que o Messias, Yahushua HaMashiach, voltar no seu cavalo branco e voltar e tomar o trono e governar esse mundo que pertence a ele.
somente a Ele e a mais ninguém. A Ele, ao Pai e ao Pai. Então, irmãos, shalom a todos. Em nome de Yahushua eu me despeço. Até mais.